Olá de volta! Nessa aula eu vou te passar algumas dicas de coisas que você pode estar fazendo no dia a dia para maximizar o seu aprendizado e também algumas coisas que você deve evitar de fazer para não prejudicar. Então vamos lá? Lógico que, lembrando, todas as coisas que eu passo aqui para vocês têm base científica, né? Nesse caso dessa aula, na psicologia, na neurociência, mas eu não vou ficar pontuando, falando, isso aqui é da psicologia, isso aqui é da neurociência. Eu não vou fazer isso porque o objetivo é deixar a aula o mais claro possível, obviamente. Então vamos lá? Uso dos sentidos. Já aconteceu com você de estar passando por algum lugar, sentir um cheiro e lembrar de uma pessoa, lembrar de um momento, de alguma coisa que aconteceu? Ou você comer alguma coisa e você fala: "Nossa, isso aqui lembra muito a comida da minha avó", né, ou quando eu era criança, comia isso, aquilo, eu lembro quando eu era criança, eu comia com minhas irmãs um salgadinho que a gente brincava de X e bolinha, jogo da velha. Nunca mais fizeram esse salgadinho. E o gosto dele era bem específico, era de queijos, mas eram queijos diferentes. Muitos anos mais tarde, eu comprei um salgadinho de queijo e quando eu comi na hora, eu lembrei de quando eu jogava no fundo das Tupperwares com minhas irmãs o jogo da velha. Por que isso acontece? Porque todas as memórias que nós temos, quando elas são ligadas a mais de um sentido, quando mais de um sentido é usado na criação daquela memória, elas tendem a ser mais fortes. Então, como nós faremos? Lógico que nas aulas você está aqui usando a visão, está usando a audição, mas você não consegue usar o tato, por exemplo, durante as nossas aulas. Você vai usar nas aulas de desafio, mas aí já é outra parte, né? Mas enquanto você está assistindo às aulas, você não consegue usar o tato. Mas os outros que faltam, que é o olfato e o paladar, você pode também acrescentar nas aulas. Então, existem uns tubinhos assim de perfume que são próprios para você comprar e colocar um pouco do seu perfume para carregar na bolsa. É uma ideia bem legal que eles são bem baratos, que você pode usar em você aquele perfume antes de assistir a aula. Também existem os aromatizadores de ambiente que você pode usar. Sempre que você puder carregar um cheiro junto com você durante as aulas, vai ajudar bastante. A ideia do perfume é que, se, por exemplo, você vai fazer uma prova de inglês em algum lugar, você pode levar aquele perfume e antes da prova você espirra em você mesma, né? Obviamente. E aí isso vai ajudar a trazer as lembranças das aulas, daquilo que você aprendeu. Já o aromatizador você não consegue carregar, né? Mas fica aí a seu critério o que é mais fácil para você. E aí, como que a gente usa o paladar? Você pode estar com você com alguns biscoitinhos de saudáveis, de preferência, para você dar uma mastigada enquanto você assiste às aulas. E a mesma coisa, se você for fazer uma prova, você pode levar os mesmos biscoitinhos e comer durante a prova, que isso vai ajudar a trazer, eles vão servir de gatilho para trazer as memórias de quando você estava fazendo a aula e comendo eles. Então são ideias super legais que você pode usar até para outras coisas. Vamos supor que você está estudando para o Enem, né, para alguma outra matéria, você pode usar essas dicas. Aliás, eu acho que todas as dicas aqui você pode usar também para outras coisas. As emoções. As emoções têm um papel vital, extremamente importante na nossa vida. Quem assistiu Divertidamente sabe que as memórias, elas têm emoções, né? E algumas são ruins, algumas são boas, mas geralmente as que têm uma emoção muito forte são as que a gente mais carrega com a gente. Você lembra do momento mais feliz da sua vida, você lembra do momento mais triste, do momento que você passou mais raiva. Por que você lembra mais facilidade? Porque tinham emoções attached, como que agarradas a, a essas memórias. Então, o que nós iremos fazer durante as aulas? Eu sei que nem sempre você vai estar super feliz de sentar aqui para vir fazer as aulas. Mas, se você estiver chateada, brava com alguma pessoa, eu recomendo que não faça aula naquele momento. Vá cantar sua música preferida, faça alguma coisa que tire toda essa raiva. E uma dica super legal para você melhorar, né, ou ficar mais feliz,
antes de começar as aulas, seria você pegar o seu celular e olhar lá na sua galeria as fotos que você mais gosta. Para um pouquinho, fecha os seus olhos e lembra das pessoas que você mais ama, momentos que foram muito felizes na sua vida. Por exemplo, às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, meu esposo no momento não está morando comigo, né? Tá lá na Holanda. E aí eu fecho o olho e lembro da gente se divertindo, dando risada de alguma coisa. Então, o ideal é que você tente colocar alguma emoção, de preferência positiva, no seu coração, na sua mente, antes de começar a aula, tá bom? Se estiver brava, lembra, não evite fazer a aula neste momento. Ouça uma música legal, faça isso que eu falei para você, de tentar lembrar de momentos bonitos, as fotos. Se houverem outras coisas que também te fazem feliz, vai fazer, vai cozinhar, né, vai plantar uma planta, uma flor que você goste, qualquer coisa que te deixe feliz, tá bom? Para nós termos emoções boas durante a aula. E lógico que eu, como professora, né, vou tentar deixar as aulas mais divertidas possível. Inclusive, é isso que a gente faz no ensaio de memória, né, que são os jogos, e também na absorção, quando vocês assistem filmes, né, séries, e vem um pedacinho de música. Essa é a intenção também, né, que vocês tenham boas emoções enquanto estão fazendo as aulas. Em seguida, a próxima dica é ensine aquilo que você aprendeu, ou discuta com outra pessoa. Mas eu sempre peço, vocês vão ver nas aulas, eu sempre peço que ao final você ensine aquilo que você aprendeu para outra pessoa. Porque lembra que eu falei para vocês, de vez em quando se eu fizer assim algum barulho estranho, é porque eu estou grávida, vocês estão cientes, e às vezes me sobe aqui, né, na ânsia, no refluxo. Eu sempre vou pedir para vocês ensinar o que vocês aprenderam para outra pessoa. Porque, além de ajudar a outra pessoa, obviamente, vai ajudar você a organizar no seu cérebro aquilo que você aprendeu. Na aula sobre o método, eu explico para vocês porque, por exemplo, é tão bom a gente encontrar uma pessoa e conversar com ela quando a gente está muito confuso. Ou irmos num psicólogo, por exemplo, porque os nossos pensamentos estão todos confusos, mas quando a gente começa a falar, eles começam a se organizar. E toda vez que você precisa ensinar alguma coisa para alguém, você vai tentar ser o mais didático, o mais claro possível. Então, seu cérebro vai ter que organizar aquele conhecimento que você aprendeu, aquilo que você aprendeu na aula. E aí, isso significa, se você conseguir ensinar para alguém, significa que você aprendeu de verdade, aprendeu realmente. Porque a gente não consegue ensinar algo que a gente não entendeu. Deu para entender? Então, você vai realmente entender o assunto ao você. Lógico, eu espero que você tenha entendido ao final da aula, mas você vai ver que realmente aprendeu quando você for ensinar para outra pessoa. A aplicação. Nas aulas de desafio, que são depois do 7º passo, né, que eu peço para vocês, desafio vocês a usarem o inglês no dia a dia, é esse ponto aqui, a aplicação. Mesmo que vocês não façam o desafio do jeito que eu estou pedindo, eu peço que você aplique, ache formas de aplicar aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Então, vamos supor, você aprendeu os números. Existem incontáveis números ao nosso redor. Sempre que você vê um número, use os números em inglês da forma que você aprendeu. Não precisa nem falar em alta voz. Lê no seu pensamento. Eu lembro quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha o costume de ler outdoors. Porque quando eu comecei a aprender a ler, todas as vezes que eu via um outdoor, eu lia, não conseguia não ler. Eu lia todos os outdoors. E aí, quando eu comecei a aprender inglês, tudo que eu via os outdoors, eu traduzia na minha cabeça para o inglês. Então, eu via lá, amor, não sei das quantas, eu love, taranã. Então, tente aplicar o que você aprendeu no seu dia a dia, ok? A próxima dica é de exercícios. O que acontece com os exercícios? Eu até salvei aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil de eu trazer para vocês.
A atividade física regular aumenta a neuroplasticidade, que é extremamente importante, a habilidade do cérebro de mudar, de aprender, de aumentar o conhecimento, e a capacidade de aprendizado, além de melhorar o humor. Então a gente já tem aí, né, uma emoção, melhorar o humor e reduzir o estresse, que são os níveis de corticoide. Quando os níveis de corticoide estão altos no nosso corpo, a gente naturalmente não consegue dar muita atenção para aquilo que a gente precisa. Porque o nosso corpo entra em estado de alerta, ele vai mandar o sangue para as partes principais, né, de fuga ou ataque, e aí o cérebro, que precisava estar ali prestando atenção, entendendo o que a gente está estudando, o hipotálamo está lá assim, ó, né, preocupado e pensando nas coisas que precisa se preocupar, enfim. Então você não consegue dar total atenção, que é uma das coisas mais importantes para um aprendizado. Então a gente precisa baixar os níveis de cortisol, né, de estresse, e o exercício físico é uma ótima forma de reduzir os níveis de cortisol, de, né, reduzir o estresse. E aí, otimiza também a cognição e reduz a fadiga mental. Pode ser que você não consiga fazer muito exercício, por exemplo, ir na academia, etc. Mas uma coisa super legal que você pode fazer antes de começar as aulas, se você não consegue nenhuma caminhada, que às vezes uma caminhada de 10, 15 minutinhos já vai ajudar bastante, mas se você não consegue nenhuma caminhada, antes de começar as aulas, tenta fazer um polichinelo do lado mesmo do seu computador, do lado da sua mesa. Faz um polichinelo para aumentar a circulação, vai aumentar a circulação do cérebro, vai te ajudar muito, nem que sejam 5 minutinhos de polichinelo, tá bom? Mas tente fazer. Vocês sabem que exercício é ótimo para a saúde em geral, né? Não preciso dizer, mas se você não conseguir nem uma caminhada, que eu recomendo, por exemplo, eu estava muito sedentária, estou grávida com medo de ter má circulação, que é muito comum entre as grávidas, então eu me obrigo todas as manhãs a fazer uma caminhada, mesmo sem querer, até porque está super frio aqui, né, muito frio, acho que hoje deu -3, -4 graus, então para mim é muito difícil, mas eu me obrigo porque eu sei que eu não quero passar por isso. Então, você pode pensar assim, o exercício é difícil, é muito difícil, mas eu vou me obrigar porque eu sei que eu necessito. Mas se você não conseguir nem a caminhada, tenta fazer o que eu falei para vocês, pelo menos um polichinelo antes de começar as aulas para aumentar a circulação, consequentemente melhorando a atenção do cérebro, tá bom? O próximo passo, vamos lá. É a atenção. A atenção nós já falamos um pouquinho sobre ela, né? Acho que na outra aula também. A atenção é extremamente importante. E aí entra a questão das distrações. Deixa eu só isso, das distrações. Toda vez que você for fazer aula, vai surgir 1 milhão de outras coisas para você fazer. Eu sei porque até para gravar as aulas sempre surge um monte de outras coisas. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo primeiro, tenho que fazer aquilo outro primeiro. E as distrações acabam impedindo a gente de fazer o que a gente precisa. Aí vamos supor que você fala, não, mas eu vou sentar mesmo lá agora, vou fazer, deixo para fazer as outras coisas depois. Aí você senta para fazer. Mas tem o seu celular tocando do lado, tá vendo? Vou até tirar aqui, ó. Tem o seu celular tocando do lado, tem alguém da família conversando, gritando, brincando por perto. Você não vai ter o mesmo aproveitamento das aulas do que se você não tivesse distrações. Então, o ideal na hora da aula é você desligar o celular, se você estiver assistindo, né, do computador, desligar o celular, se for do celular, tirar as notificações de Instagram, Facebook, principalmente, que são aditivos, são, como se chama? Viciantes, né? E aí, tira a notificação desses outros enquanto você está estudando e fala para sua família, olha, eu preciso de 10 minutinhos, de 15 minutos, 20 minutos, não me interrompe neste momento, durante esse período, porque eu realmente preciso estudar. E tira do seu lado todas as distrações para focar apenas no que você precisa estudar. Lembra que a gente conversou lá, quando está estudando sobre o método, que a coisa principal para o cérebro entender que algo é importante e passar ele de uma fase para outra do cérebro
da memória é a atenção? Pois é. Então você tem que evitar a todo custo as distrações, ok? Recompensas. Às vezes, tem coisas que a gente não consegue, né, criar uma recompensa ali para toda vez. Às vezes a gente precisa pensar na recompensa a longo prazo, o que também serve. Então, por exemplo, qual a recompensa a longo prazo de você aprender inglês? Ah, vou conseguir me mudar para os Estados Unidos, vou conseguir fazer um intercâmbio, vou conseguir um emprego muito bom, uma promoção no meu serviço. Pensa e coloca no papel as recompensas de longo prazo, mas também, quando é longo prazo, o nosso cérebro tende a pensar que, tá muito longe, e tem preguiça. Então, coloque recompensas também medianas e de curto prazo. Então, por exemplo, todas as semanas, se eu conseguir estudar todos os dias, no sábado ou no domingo, eu vou me dar ao luxo de fazer tal coisa que eu gosto, de comer tal coisa que eu gosto, entendeu? De ir em tal lugar que eu gosto. E aí, para todos os dias também, você pode se dar essa recompensa. Por exemplo, se você gosta muito de assistir séries, por exemplo, é uma coisa que a grande maioria dos brasileiros gosta de fazer. Então você fala, ok, eu quero muito maratonar aquela série, mas eu também tenho que estudar. Então, no dia que eu não estudar, eu não vou poder assistir um episódio. No dia que eu estudar, como recompensa, eu vou assistir um episódio. Mas seja rígido consigo mesmo. Você precisa seguir isso, senão seu cérebro vai perceber que você não tá lá muito, né? É como uma criança que percebe que o pai e a mãe não tá lá muito certo com as regras, e aí acaba relaxando. Então, se você colocar como regra realmente e for rígido com você nisso, você vai ter prazer de fazer as aulas, porque você sabe que depois você tem a sua recompensa. E lógico que as nossas aulas serão também prazerosas, né? Mas coloque recompensas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Elas são extremamente importantes para você se manter motivado. E nós teremos também aula sobre motivação, tá bom? E isso é um dos assuntos que a gente vai falar também. Mas vários outros. Mais vários outros. Agora, coisas que você deve evitar. Primeiro, não faça as aulas com fome. Eu sei que parece uma coisa muito boba de se falar, mas o nosso corpo, toda vez que nós temos, tá vendo aqui essa pirâmide, ó? Toda vez que nós temos uma necessidade fisiológica clamando, né? Nós não conseguimos fazer as outras propriamente, da forma que devem ser feitas. Então, você tá com fome, grande maioria das pessoas, quando tá com fome, fica irritadiço. Aí a gente já mata aquela dica lá das emoções, né? Porque a gente vai estar bravo, com raiva, ao invés de feliz. E também há uma explicação científica do porquê as pessoas ficam com fome. Tem a ver com o estresse do corpo, cortisol, enfim. Ficam com fome não, ficam irritadiças quando estão com fome. Não faça as aulas se você estiver com muito calor. Se o lugar for muito quente, arranje um ventilador, porque senão você não vai conseguir prestar atenção, você vai ficar lá, ai meu Deus, eu preciso de um ventilador. Não faça com muito frio, se agasalhe. Tudo que tiver a ver com necessidades fisiológicas, não faça aula se o seu corpo estiver pedindo por alguma coisa. Tô segurando para fazer xixi. Pausa a aula, vai fazer xixi. Ai, quero muito usar o banheiro, tô constipado, alguma coisa. Vá ao banheiro primeiro. Não tem problema, pause a aula, vai ao banheiro primeiro. Faça tudo o que o seu corpo natural, seu fisiológico, pede primeiro. E depois você faça as aulas, porque aí sim você vai conseguir prestar atenção. Outra dica, essa também é interessante, é o oposto da anterior. Evite fazer aula com o estômago muito cheio. Então você acabou de comer, tá? Empanturrado, e aí você vai sentar para fazer aula. Não faça isso consigo mesmo. Por quê? Aliás, não apenas assistir às aulas, eu falo estudar qualquer outra coisa também. Por quê? Você já percebeu que quando você come bastante, você fica com sono? Muito provavelmente você já percebeu isso. Por isso que muitas pessoas têm a sesta, né? Se eu não me engano, foi na Argentina que nós passamos quando estávamos indo para o Chile. Ou era Argentina ou foi Uruguai. Não foi Uruguai, nem Paraguai. Eu acho que foi Argentina mesmo. Nós passamos por lá de ônibus justo
na hora da sexta. E eu não sabia, todo o comércio fechado, todo o comércio. E eu, gente, mas como assim? Porque as pessoas vão dormir após o almoço. E dá sono realmente, mas por que dá sono depois que a gente enche a barriga? Depois que nós estamos cheios? Simplesmente porque o sistema digestivo precisa de mais atenção nesse momento para fazer o processo da digestão. Então, o sangue não é que ele vai sair todo do corpo e tudo pro estômago, mas ele se concentra mais na região, né, no sistema digestivo, e é menos irrigado o cérebro, por isso dá sonolência. Então, se você tentar estudar no momento que, após você comer bastante, estar de barriga cheia, você vai estar muito provavelmente sonolento, o seu cérebro não vai estar dando atenção suficiente, não vai estar trabalhando da forma que ele normalmente trabalharia para aprender alguma coisa. Então, não estude após almoço, por exemplo, ou café da manhã ou janta, mas depois de você ter comido bastante, tá ali com a barriga cheia. Espere passar o tempo da digestão. Próxima dica é a do sono. Vocês com certeza já viram pessoas que no dia seguinte tem uma prova para fazer um exame e elas passam a noite inteirinha acordada estudando para aquele exame. Essa é uma das piores coisas que alguém pode fazer por si mesmo. Pode até ser que lá na hora, por exemplo, se é de manhã cedinho, a pessoa lembre algumas das últimas coisas que ela estava vendo. Mas ela vai esquecer muitas das outras também que ela viu no começo da noite. Por quê? Porque ela não deu tempo para o cérebro dela assimilar e organizar todo o conhecimento que ela colocou dentro do cérebro. Então, o nosso cérebro necessita de repouso. Aqui, ó. Na fase 1 e 2 do sono, a memória armazenada, a motora. Na segunda parte do sono, né, a fase 3 e 4, quer dizer, a memória é a espacial, e na fase REM, a fase do sono na qual ocorrem os sonhos, e é fundamental a permanência no cérebro de novas informações aqui. É fundamental a permanência no cérebro de novas informações relativas à atividade intelectual, como o que se aprende em sala de aula. Então, você precisa do sono REM, você precisa dormir para aquilo que você aprendeu ser processado pelo seu cérebro e corretamente armazenado. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão falar, né, mas eu não consigo dormir direito. Eu prefiro, e se eu não tiver tempo, eu prefiro passar a noite inteira estudando. Muito melhor que você consiga o horário, qualquer tempo, qualquer outro horário, né, para estudar, do que passar a noite inteira estudando, acordado, e depois já ir lá pro seu coisa. Você precisa de sono, de um tempo, né, de sono antes de fazer qualquer prova, para que o que você estudou anteriormente seja corretamente armazenado e codificado no seu cérebro, ok? O sono ajuda a organizar os nossos pensamentos. Então, vamos dar uma revisão? Ó, o que fazer? Usar os sentidos, vocês lembram? Tentar comer alguma coisinha durante a aula, né? Os cheirinhos. Trazer emoções. Então, ouvir alguma música que você gosta, ver fotos de momentos que te deixaram feliz, lembrar de pessoas, né, que você gosta. Até ligar, dar uma conversada antes com alguma amiga, alguma pessoa que você gosta. Terceiro, ensinar aquilo que você aprendeu, discutir com outras pessoas. Quarto, aplicar no seu dia a dia aquilo que você aprendeu também. Quinto, se exercitar. Lembra, se não conseguir nenhuma caminhadinha, pelo menos um polichinelo. Sexto, prestar atenção. Então, sempre a atenção é essencial, se livrar de todas as distrações. E o sétimo, se presenteie com recompensas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também. E o que não fazer? Não estudar com sono, né, depois que a gente come. E não só depois que a gente come, né? Vamos supor que é, sei lá, 1 da manhã, e você fala, eu tenho que estudar hoje porque eu não estudei ainda. Vá dormir.
porque com sono a gente não consegue dar total atenção, como a gente aprendeu. Não estude com fome, de barriga cheia e se segurando para fazer necessidades físicas. Então, esses são muito importantes. Lembrando sempre, cuide das suas necessidades fisiológicas primeiro. Depois você consegue estudar e aprender qualquer coisa que você precisar. Ok? Então essa foi a aula de hoje. E eu te vejo na próxima aula.